Nós tivemos aqui, nesses últimos dias, se cantando vitória, dando entrevista como presidente, como relator dessa CPI, e a verdade veio hoje. Eu quero dizer que, muito me lamento, eu fico triste, porque na minha fala aqui eu não coloquei absolutamente nada contra pessoa nenhuma. Muito pelo contrário, eu ressalvei a pessoa do senador que era candidato contra o senhor, assim como eu também era candidato. Mas ele resolveu atacar a minha pessoa, né? Eu costumo dizer que nós podemos ser adversários no campo das ideias, jamais inimigos. Um momento tão esperado pela nação brasileira, acho que demorou muito a instalação dessa comissão parlamentar de inquérito, deputada Bia, porque esse roubo escancarado dos aposentados do Brasil merece uma resposta. Por muito menos, nós tivemos aqui, na época do Petrolão, do Mensalão, uma dúzia de pessoas presas. E a gente não está vendo agora. O que é que está acontecendo que agora a gente não vê carros, dinheiro sendo apreendido, propriedades, escândalo por cima de escândalo, mas não vê ninguém preso. Então essa comissão parlamentar de inquérito, nós temos o dever de desvendar isso, revelar o que está acontecendo, punir os culpados por isso, para que a nação saiba realmente o que é que aconteceu. Com todo o respeito à pessoa, eu já fui presidido pelo senador Omar Aziz aqui na CPI da pandemia e da Covid, que o Brasil parou para assistir. No momento de sombra, no momento difícil. E eu não percebi nenhuma imparcialidade do presidente naquele momento. Respeito à pessoa, mas a condução foi muito ruim. Houve uma blindagem de prefeitos e governadores, que era um requerimento meu, que deu origem àquela CPMI também, aquela CPI aqui no Senado. Foi o senador Randolph querendo investigar o governo federal e eu querendo investigar o governo federal, os estados e os municípios, que receberam bilhões na época. Não me deixaram fazer esse trabalho. O presidente teve uma postura, no meu modo de ver, totalmente parcial. Durante o período da CPI, se reuniu, inclusive, com o presidente Lula em jantares, naquele momento que era o presidente da CPI. Isso não é coisa de alguém que está com imparcialidade, porque ali era um palanque que estava sendo feito, escancarado, em cima de caixão, de pessoas sofrendo, com o objetivo de desgastar o governo federal daquela época, que eu também tinha críticas. Mas eu não posso compactuar com injustiça, com marmota nesse tipo de condução. Tivemos também uma série de outras situações aqui, com médicos que foram humilhados, pessoas que estudaram a vida inteira, que nós tivemos aqui momentos tristes, que elas não puderam se manifestar. Então, eu não posso compactuar, com todo o respeito ao meu colega, senador Omar Aziz, com a presidência dele em outra comissão que precisa de imparcialidade. Eu gostaria de, depois de conversar com o senador Rogério Marinho, depois de conversar com o deputado Sóstenes, eu gostaria de, nesse momento que eu vi aqui a candidatura do senador Carlos Viana, para fazer um gesto, mais uma vez, eu gostaria, presidente, de, nesse momento, pedir àqueles colegas que votariam em mim para que façam esse voto no senador Carlos Viana, porque ele assinou. Porque ele, inclusive, assinou essa CPMI, diferente de outros candidatos a presidente aqui, que, no caso, não assinaram. Então, eu quero fazer esse gesto e dizer que renuncio aqui à minha candidatura em nome do senador Carlos Viana, para que a gente tenha um mínimo de imparcialidade. Obrigado. Pode encerrar a votação. Muito bem. Foi encerrada a votação. É ordem. Carlos Viana é eleito com 17 votos. E o senhor, que
que é o líder da bancada evangélica aqui nessa casa, tem uma grande missão de Deus, quero dizer para o senhor. E falei há pouco tempo, depois da sua eleição, a porta larga vai se escancarar para o senhor. Mas eu tenho fé, vou estar orando e conheço a pessoa que é a porta estreita da justiça que o senhor vai buscar. Obrigado. E conte comigo nesse sentido. Nós temos, e o deputado Alfredo Gaspar, que a gente sabe da postura dele, ética, uma dupla independente. Não é nem governista, nem oposição. E o Brasil espera essa postura de vocês. Eu quero dizer que nada como um dia atrás do outro. Tudo que a gente planta, a gente colhe, é a lei da semeadura. E nós tivemos aqui, nesses últimos dias, se cantando vitória, se dando entrevista como presidente, como relator dessa CPI, e a verdade veio hoje. A verdade veio hoje. E eu quero dizer que muito me lamento, eu fico triste, porque na minha fala aqui eu não coloquei absolutamente nada contra pessoa nenhuma. Muito pelo contrário, eu ressalvei a pessoa do senador que era candidato contra o senhor, assim como eu também era candidato. Mas ele resolveu atacar a minha pessoa, né? Eu costumo dizer que nós podemos ser adversários. É como no futebol, como na política. Podemos ser adversários no campo das ideias. Jamais inimigos, porque nós somos irmãos, filhos do mesmo Deus. Essa é a postura que eu quero colocar. Senador. E quero dizer para o senhor que essa CPI lave a alma, não com vingança, não com justiçamento, mas que ela traga para o brasileiro a verdade desse roubo escandaloso que aconteceu, exponencialmente multiplicado pelo governo. Senador. Tenho ali 40 minutos, eu vou encerrar. 40 minutos? 40 segundos. Exponencialmente no governo Lula. A gente não pode aqui tapar o sol com a peneira. Basta você ver os gráficos do escândalo do roubo dos aposentados. Começou no governo Lula. Mas nós temos que investigar todos. Todos os governos, doa quem doer. Obrigado, senador. E a gente precisa cumprir esse trabalho e eu estou à sua disposição a partir de agora. Permitam ler um tweet. Anuncio que o relator da CPMI do INSS será o deputado Ricardo Aires, Republicanos Tocantins. Desejo a ele, ao presidente Omar Aziz e a todos os integrantes um excelente trabalho nessa pauta tão relevante para o país. Deputado Hugo Mota, presidente da Câmara, anunciando, senador Girão, no dia 15 de agosto, quem seriam os vencedores de uma disputa que não tinha ainda sido travada. Por isso eu quero primeiro agradecer a Vossa Excelência, senador Girão, por ter se colocado desde o primeiro momento como candidato, expondo o que estavam tentando fazer aqui. Aqueles que não assinaram o requerimento de investigação estavam sendo anunciados pelos presidentes das duas casas como os condutores aqui do trabalho. E quero também, senador Eduardo Girão, dizer que, a depender de quem vem a ofensa, como o senhor ouviu hoje, sendo chamado inclusive de mau caráter, é na verdade um elogio. Fique despreocupado, porque é uma medalha de honra ao mérito receber ofensas a depender de quem vem e do currículo ou folha corrida que possui. Portanto, senador Carlos Viana, deputado Alfredo Gaspar e todos os demais membros desta CPMI, eu estou muito orgulhoso da decisão de fazer ao longo desta madrugada, desta manhã, todas as articulações para que os senhores pudessem sentar, porque os senhores assinaram o requerimento de investigação de quem roubou dos velhinhos, dos aposentados, dos deficientes físicos. Vossas Excelências estão preocupados com a punição a esses ladrões, que, aliás, são liderados pelo governo Lula. Aquele que foi condenado por corrupção e lavagem de dinheiro e descondenado por quem agora arrogou-se o direito de fazer a investigação do INSS, que é o Supremo Tribunal Federal tirou da primeira instância. Para quê? Para acabar com a investigação, mas o Congresso decidiu. Para encerrar, deputado. Tem 40 segundos ainda. Perfeitamente. O Congresso decidiu que se o STF acha que vai manter o rumo da impunidade no país, nós não deixaremos. Por isso,
Estou orgulhoso, senador Girão, da nossa bancada do Novo, da oposição, de todos aqueles, Luiz Lima, Marcon, Coronel Crisóstomo, Coronel Fernando, que propuseram, aliás, Como bom mineiro aqui. a CPI, a CPMI. Estou orgulhoso desse dia porque eu vejo que vale a pena lutar até o fim. Porque o jogo só termina, Bia Kicis, Cabo Gilberto, quando acaba. Esse tweet aqui, do deputado Hugo Mota, presidente da Câmara, envelheceu mal. Muito mal. Parabéns, presidente Carlos Viana, relator Alfredo Gaspar. Contem com esse deputado aqui em defesa do povo brasileiro.